Olá pessoal, começando agora mais um episódio do Conversando com R2R, o podcast do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio dos Rios. E hoje, conversando com o nosso convidado Pedro Esteves, que é extensionista da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, também conhecida como a FIPERJ. Estamos com ele hoje aqui para conversar sobre um tema muito importante, com um potencial muito grande de desenvolvimento na região, que é o turismo rural, que vem se despontando tanto no cenário, no aspecto apenas turístico, né, da cadeia produtiva do turismo, mas também e principalmente na parte da produção agropecuária também, né? No aspecto de produção agropecuária, o turismo vem se despontando como uma atividade importante. E, obviamente, que vamos buscar essa conversa atrelando a importância dela com a água, com os recursos hídricos, que é o principal objetivo do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio dos Rios. Pedro, o que seria o turismo rural propriamente dito? Oi, André. Oi, pessoal. Então, eu sou o Pedro Esteves, como o André já me apresentou. Sou extensionista da FIPERJ, formado em biologia. O turismo rural, de uma maneira bem simplificada, é aquela atividade onde você tem a agricultura, a agropecuária, e você atrela aquela atividade ao turismo. Por exemplo, eu tenho ali uma plantação, começo a receber pessoas, e essas pessoas podem se hospedar num quarto que eu tenha. Essas pessoas, eu posso ter um restaurante atrelado a essa minha produção, e aí eu começo a receber essas pessoas para o restaurante. Então, toda essa atividade, né, turística, eu começo a agregar a minha atividade agropecuária, assim sendo um turismo rural, né? Então, de certa forma, uma atividade turística que as pessoas urbanas acabam buscando um ambiente rural, uma atividade turística que está atrelada a alguma produção rural, né? Isso, e nem digo só o pessoal urbano, o próprio rural acaba, seus vizinhos, né, o pessoal do mesmo bairro acaba utilizando aquele serviço que você está prestando de turismo, por exemplo, o restaurante, né, que está atrelado à sua produção. Então, o pessoal do entorno também acaba se beneficiando desse tipo de atividade, né? Certo. E deixa eu te perguntar, e como você vê a importância da água para o desenvolvimento vamos dizer assim, dessa nova atividade agropecuária, né, dessa atividade envolvida relacionada à atividade pecuária, que é o turismo rural, um restaurante que a pessoa tenha, ou uma própria pousada que o pessoal começa a ter. Qual a importância da água? Perfeito, André. Então, o turismo, né, você tem que trazer a pessoa, né, tem que estimular aquela pessoa a estar utilizando aquele serviço que você está prestando ali, como o turismo rural, né? Então, a pessoa vai buscando. Quando a gente pensa em atividade rural, a gente pensa em beleza cênica, a gente pensa, né, em rio, e isso tudo você tem que vender, né, para aquele turista uma qualidade muito boa para ele estar podendo visitar. Então, quando você mantém aquela água, aquele recurso hídrico ali, que está perto da propriedade, um rio, né, ou até mesmo, normalmente, as atividades aqui no Rio de Janeiro agropecuárias acontecem muito próximas às unidades de conservação, né, e isso acaba fortalecendo, mais um atrator, né, para essa questão turística. Então, o turista vem querendo visitar um local onde ele possa tomar um banho numa água de qualidade, em quantidade, até mesmo as próprias atividades, né, eles vão olhar ali se você está captando uma água de um local sujo, né? Aí isso também vai interferir muito na atração desse turista. Ninguém vai comprar um vegetal que foi irrigado com uma água contaminada, por exemplo. Justamente. Então, acaba sendo um fator de atração para esse turismo você manter uma qualidade de água
excelente, né? Sempre o máximo possível que você possa manter, você sempre vai estar atraindo mais turistas para aquela sua atividade. E a balneabilidade também, né? Que é um atrativo importante. Ninguém vai querer tomar banho numa cachoeira que está com cheiro de esgoto, né? Que está com a água contaminada, né? Então, eu vejo muito também desenvolvimento de restaurantes atrelados à atividade aquícola, né? A piscicultura, principalmente. Você vê um produtor de truta que começa a montar um restaurante, um produtor de tilápia que acaba montando um pesque-pague, atrelado ao pesque-pague também um restaurante. Isso é uma atividade que você verifica acontecendo. Então, tem essa importância também na própria produção aquícola, né? Atrelado ao turismo, né? Não, com certeza, André. E, assim, na nossa região, como eu falei, a gente foca muito com essa questão da conservação ambiental, né? Então, as produções que a gente acaba estimulando para o pequeno produtor, para ele ter um rendimento interessante, né, na aquicultura, na nossa região, falando especificamente do pequeno produtor, a gente sempre aconselha a atrelar uma atividade do turismo. Como você falou, você ter um restaurante, você receber as pessoas para experienciar aquela vivência ali da atividade, ela pegar um peixe, tem uns pesque-pague, né? Então aquilo tudo acaba incorporando, agregando valor à sua produção, e aí você sai daquela visão de produzir em quantidade, mas para produzir em qualidade com conservação do meio ambiente, e o meio ambiente aqui a gente está falando também da água, né? Então essas atividades tendem a ter um aspecto mais ligado à conservação do que aquelas que você busca uma grande quantidade de produção, entendeu? Você tem que produzir muito para ganhar muito pouco em termos de unidade, né? Então quando você agrega valor, né, vendendo num restaurante o que você está produzindo, você não tem aquela necessidade de produzir de uma maneira muito intensiva, e aí você acaba contribuindo também com a preservação, né, com a conservação do meio ambiente e da água. Muito interessante isso que você falou. Então, de certa forma, os produtores que iniciam nessa coevolução do turismo à produção agropecuária, principalmente pequeno produtor, a gente consegue verificar que é uma estratégia que provê mais sustentabilidade financeira para manutenção da propriedade e das suas atividades em si, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente vê e ele consegue escoar a sua produção sem o atravessador, porque ele faz a venda direta através do restaurante, ele faz a venda direta através do próprio pesque-pague, né? Então tem um valor agregado maior. Isso é muito interessante, né? Sim, e além disso ele cria uma relação com o turista, né? O turista conhece quem é que está fazendo a produção. Isso acaba gerando uma identificação entre esses partícipes, né, da atividade, tanto o produtor como o turista. Então você acaba fidelizando aquele turista naquele tipo da sua atividade, e aí você agrega valor a isso, entendeu? Então é o que a gente vem estimulando aqui na região, essa produção aquícola atrelada ao turismo. É muito interessante, até porque o pequeno produtor não tem como competir com a grande escala, né? Que a realidade da nossa região é uma região que tem um predomínio de pequenos produtores familiares, né? E você prover mais sustentabilidade, mais uma opção de renda, é sempre sim uma vantagem. Agora, você tem alguns casos que aconteceram esse processo dentro daquela unidade produtiva rural, a atividade turística ganhando espaço dentro da composição de produção dela? Sim, com certeza. Como você falou, dos restaurantes ligados às fruticulturas, né? Então, a renda maior vem do restaurante, não da fruticultura. A fruticultura acaba sendo um fornecimento de matéria-prima, né, que é a truta, para o restaurante, e um atrator, né? Então, a pessoa acaba indo consumir naquele restaurante porque ele está vendo a produção ali do lado, ele está vendo a qualidade que está sendo produzida, ele está vendo
os cuidados ambientais que aquela produção está tendo. Então, essa produção acaba sendo mais um atrator e um fornecedor de matéria-prima, e aí quem acaba sendo a atividade principal é a atividade turística, nesse caso que eu estou dando, do restaurante. Mas dá para fazer isso só com truta, Pedro? Não, outras espécies, qualquer espécie que você tenha, você tem como agregar valor, né? Produzindo atividades turísticas. A gente tem a tilápia, né? A gente tem a rã, entre outras, e assim, sempre tendo cuidado, a gente falando sempre de tilápia, espécie exótica, truta espécie exótica. A gente tem tentado trazer espécies nativas para a produção aqui, criando tecnologias para que a gente comece, né, a ter tecnologias já estruturadas para você produzir espécies nativas do Rio Paraíba do Sul, né, da bacia hidrográfica aqui da região. Então, isso também é um desafio hoje que a gente tem na aquicultura, e isso vai potencializar muito essas atividades turísticas, né? Se a gente tivesse tecnologia para as espécies brasileiras, ia ser muito bom, né? Eu particularmente, sou apaixonado pelo lambari, e eu acho que o lambari tem um potencial imenso na produção aquícola, porque quem não gosta de comer um lambarizinho fritinho, né, empanado, e tomar uma cervejinha, né? Lembrou bem, o lambari é uma espécie com grande potencial, principalmente para regiões mais quentes, né? Isso. E tem também o pessoal, às vezes eu vejo também o pessoal, você comentou da truticultura, associando ao restaurante, aí eu perguntei, você falou da tilápia, né? Eu vejo também o potencial do pesque-pague em alguns lugares, porque, na verdade, o que o produtor ele precisa de entender é que ele vai vender, não é o peixe, não é o prato, ele vai vender uma vivência, né? Então, a experiência. É a experiência, a pessoa está querendo uma experiência diferente na vida, então o cara é urbano, vai lá, vê uma produção de truta, vê uma produção de tilápia, ou então leva o filho para fazer uma pescaria. O pesque-pague está sempre relacionado àquela questão, eu vou descansar naquele ambiente bucólico, isso é que atrai muito, e aí eu vou acabar pescando, né? É muito interessante. E me diz uma coisa, você consegue explicar para a gente algum tipo de impacto que isso pode acontecer, impacto positivo, impacto negativo da atividade turística junto ao setor agropecuário? Então, toda atividade tem um impacto relacionado, não importa qual, né? O turismo, né, quando agrega essa produção à produção agropecuária, também tem um impacto. A gente falou aqui dos impactos positivos em relação ao aumento da renda do produtor, né, com essa atividade, mas a gente também tem que tomar cuidado com os impactos negativos. Por exemplo, você começa a ter uma visitação muito desenfreada, você acaba gerando resíduos, né? Produção de esgoto, né? Produção de esgoto aumenta, você está recebendo muito mais gente na sua casa que você está recebendo ali. Você tem que se precaver disso para você não piorar o ambiente que você está e deixar de atrair aqueles turistas também. Então, aquele turismo massificado, onde vai muitas pessoas, você tem um descontrole total. Como eu falei, a gente normalmente tem as unidades de conservação próximas desses ambientes, que também acabam atraindo pessoas, então você acaba atraindo muita gente, a capacidade de suporte daquele ambiente é atingida e ultrapassada, e você começa a ter problemas com relação aos impactos ambientais, né? Em resumo, aí é uma oportunidade para o produtor rural, mas ele também tem que ter um planejamento da sua capacidade, porque ele pode matar a sua galinha de ovos de ouro, né? Se ele abre o turismo dentro da sua propriedade sem estrutura, ele acaba degradando. Depois que ficar mal afamado na região, ninguém mais quer ir lá, né? Com certeza, com certeza. O papo, quando é bom, ele corre rápido, e não foi diferente agora, nesse episódio. Passo a palavra para você, Pedro, para fazer a sua despedida. Só agradecer, né? Não tem muito o que falar, e né, que a FIPERJ está aí para auxiliar o produtor, né, justamente para tentar agregar essa atividade, né, ligada à aquicultura, né, ou à pesca, no caso ali na região do Rio Paraíba do Sul, né, a atividade do turismo, né, de maneira a também contemplar a conservação ambiental e da água, né.
Pessoal, então a gente acabou com esse episódio que a gente falou de turismo rural com o nosso convidado Pedro Esteves da FIPERJ. E não deixe de ouvir o nosso próximo episódio da série de podcast e acompanhe as redes sociais do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio dos Rios. Um grande abraço para todos e até breve.